Vamos lá, pessoal. Tem 8 perguntas que você tem que se fazer sobre a sua dieta. E eu vou te ajudar aqui, a cada resposta te dar alguns toques, algumas dicas. Isso vai contribuir para os teus resultados e para a tua saúde. E o que eu acho que vai contribuir legal para a saúde e para os resultados do canal é aquela clicada no gostei, se subscrever aqui no canal. Então vamos para o nosso número 8. Estou enjoado dos alimentos da minha dieta, o que fazer? Bom, se você conversar com um marombeiro raiz, ele vai falar assim, deixa de frescura, irmão. Faz o negócio aí, já era, fica chorando. Mas, se você conversar com um marombeiro raiz que estuda, ele vai falar, troca. Lógico. Olha só, você está enjoado de consumir batata doce. Batata doce é fonte de amido, carboidratos. Sensacional. Troca pelo arroz. Ah, Leandrão, posso trocar pela batata inglesa? Pode. Mas a batata inglesa tem menos carboidrato com índice glicêmico maior. Mas aí você mistura isso com proteína e aí você já abaixa o índice glicêmico, então já melhorou, aí não é problema. Ah, mas tem menos quantidade. Tudo bem, aumenta a quantidade da batata inglesa. Você não vai trocar 100 gramas por 100 gramas. Você vai trocar ali 100 gramas da batata doce por mais ou menos 150 da batata inglesa? E aí fica meio elas por elas. Então, se você está se perguntando se a dieta tem que ser enjoativa, não, é o contrário. Se a sua dieta está enjoativa, vai dar um jeito de trocar os alimentos, troca a forma de preparo, porque a dieta tem que ser sustentável. O que eu vejo na prática com alunos meus? O cara consegue fazer qualquer dieta, só que ele vai fazer por uma semana, um mês, se ele for hardcore, um ano. Agora 10 anos, e é isso que te muda de verdade. Tanto saúde quanto resultados. Esse cara, ele tem que entender de flexibilidade das coisas, não é só da dieta, tá? Pergunta número 7. Eu fazia a refeição livre. Será que é isso que está atrapalhando meus resultados? Lembro de uma aluna que eu atendi e a gente sentou junto e vendo os resultados dela não estava legal. E sempre a gente está tentando entender ali. E fez a dieta, fiz 100%. Não fiz nem refeição livre. Falei, estragou, foi aí. Porque quando você está em cut e faz uma refeição livre, você carrega o teu corpo e você tem um maior desempenho por alguns dias. Isso faz você gastar mais calorias, por incrível que pareça. Claro, quando você faz a refeição livre, no outro dia você tem um aumento de peso. Porém, quando ele estabiliza, ele tende a dar mais uma caída depois. E o que atrapalhou foi não fazer a refeição livre nesse caso. Então faça uma refeição livre por semana. Se você acha que não está tendo resultados por causa disso, você fica tranquilo que o problema não está aí. O problema está nos outros 95% do tempo dietético. Então você tem que ver como é que está a tua estratégia, que a refeição livre não anula os resultados. Número 6. Estou contando meus macronutrientes de proteína, carboidrato, gordura, conto água. Tá tudo certo? Será que não está esquecendo de nada? Fibras. Galera, as fibras realmente elas não vão potencializar um resultado diretamente. Elas podem sim abaixar o índice glicêmico dos alimentos e ser muito bem utilizado isso para melhorar a sensibilidade à insulina. Mas, vamos colocar assim que diretamente o peso não é tão grande. Porém, fibras fazem melhora do seu perfil lipídico. Ah, Leandrão, colesterol não ligo muito. Ah, então tá bom, deixa infartar aí. Aí você tenta treinar sem coração, tá? As fibras vão melhorar o funcionamento do teu intestino, vão reduzir o índice glicêmico dos carboidratos, que pode ser muito bem-vindo numa estratégia, e vão também aumentar os níveis de saciedade, porque prolongam o tempo de digestão. Portanto, sim, se preocupe com as fibras. Eu falei muito sobre isso no meu curso de nutrição, inclusive. Número 5. Mas e as vitaminas e minerais? Tá se perguntando isso agora? Esse é meu garotinho, minha garotinha. Show de bola. Nós temos que nos preocupar com os micronutrientes e os fitoquímicos. Então, uma suplementação com multivitamínico pode ser que seja bem-vinda. Às vezes não. Às vezes você vai suplementar só com o que está isolado. Normalmente, Andrão, o que você vê que o pessoal tem muita carência de vitamina e mineral? Vitamina D. Uma boa parcela, mas uma boa mesmo, tá? Não é assim uma boa parcela é 10%. Não. Uma galera mesmo tem deficiência de vitamina D. Então a suplementação é muito legal. Você tira um exame de vitamina D, é de 20 a 100, certo? Sendo que de 20 a 80 é um valor legal e de 80 a 100 para grupos de risco é bem-vindo. Então, sei lá, alguém está com osteoporose, tenta ficar de 80 a 100. Mas você percebeu que de 20 a 80, poxa, eu tenho muitas casas aqui decimais. Então pensa assim, quem tem 20, quem tem 40. Quem tem 40 tem o dobro. Quem tem 80 e quem tem 20. Pô, você está falando de 4 vezes mais, isso não faz diferença? Então sim,
Qual que é um valor legal de vitamina D? Algo pelo menos de 40 a 80. Então tira o exame de sangue, vê lá. André, me fala um pouquinho dessas respostas aí com vitamina D. Olha que bacana. Mais ou menos, tá? 5.000 IS, o que a gente observa das pessoas que tomam 5.000 IS, fica ali por volta de 40, 50. Quem toma 10.000 IS costuma ficar mais ou menos, tá? Isso varia de pessoa para pessoa, porque soma, né? Quando você toma sol, você sintetiza a vitamina D. Mas quem usa 10.000 IS por dia costuma atingir valores próximos de 80. Então, só para você ter uma noçãozinha, entendeu? Pô, tô com uma carência aqui e tal. Quantos IS será que eu jogo? Então, aí dá para ter uma ideia. Mas não esqueça dos outros micronutrientes também. Pergunta número 4. Devo comer limpo? Na maior parte do tempo, sim, tá? Isso é bom para a sua saúde e para os seus resultados. Ah, Leandro, mas qualquer carboidrato é tudo igual? Não, não é, tá? Carboidrato de alto índice glicêmico em curto e médio prazo pode não fazer diferença nos resultados, é verdade. Porém, em longo prazo, piora a sensibilidade à insulina, o que é um fator determinante para o baixo sucesso de ganho de massa muscular e de perda de gordura. Número 3. Será que estou bebendo água o suficiente? Muito boa pergunta, você tem que se perguntar isso. Porque, de novo, tentou ganhar massa muscular sem o coração, conseguiu? Não, não deu para treinar sem o coração. Dá para treinar sem os 2 rins? Não dá também. Então você precisa ingerir água. Quantidade de água, tá? Aquela quantidade que faz as suas urinas ficarem quase transparentes, com exceção da primeira do dia. Ou seja, se com 3 litros você conseguir isso, ingiro 3 litros, quando eu vou fazer xixi, a urina está quase transparente. Não precisa mais, tá? Inclusive, se você estiver urinando muito transparente, sabe, água mesmo, você fala, parece que fiz xixi, água. Você pode abaixar um pouquinho, porque isso pode gerar perdas de minerais, e não é legal. Pergunta número 2, quantas calorias eu estou ingerindo? Olha só, pessoal, aqui eu vou linkar com a número 1. Quanto de macronutriente eu estou ingerindo durante o dia? Essa é a pergunta mais básica para você ter resposta na dieta, visando, tá? Indivíduos saudáveis, objetivando hipertrofia e emagrecimento. Porque na quantidade de macronutriente, carboidrato, proteína e gordura, automaticamente, se isso aqui tiver certo, as calorias também estão. Então assim, ó, não se preocupa com caloria. Quando o aluno mesmo pergunta assim, Leandro, quantas calorias eu devo ingerir? Não, vamos nos focar nos macros. Tantos gramas de proteína, tanto de carboidrato, tanto de gordura. Como esses 3 são as únicas coisas que têm calorias, a caloria bate automático. Você entendeu? Não precisa se preocupar. Mas fibra não tem caloria, Leandrão? Tem. Mas a fibra é um carboidrato que a gente não digere. Então, torna-se irrelevante você contar aquela quantidade. Carboidratos, proteínas e gorduras. Se você não tem um controle desses 3 macronutrientes, os seus resultados estão comprometidos a serem piores. Pode ser até que aconteça um resultadinho, mas se você controlar isso, vai ser muito melhor. E não precisa se preocupar com caloria. Leandrão, vou ter que comprar o teu curso de nutrição, né, para você me ensinar a calcular os macros. É uma opção, mas eu também ensinei nesse vídeo aqui. Dá uma conferida como calcular os seus macronutrientes da dieta.